Oi a todos, aqui nós estamos agora para gravar um vídeo, né? E falar um pouco sobre a máscara, que a gente vai dar uma camada agora. A gente vamos pintar ela, né? Eu geralmente eu faço o quê? Eu passo um fundo antes de pintar, tá? Então para depois eu vir com a tinta, primeiro eu passo um fundo. Então eu vou passar um fundo de branco, e depois é mais fácil para poder ver, né, a tinta, dá uma mão de tinta em cima, né, e vai cobrindo as imperfeições, né. Começo primeiro por dentro, aí depois que eu vou para fora, tá? Então aqui o que a gente vai fazer? O que a gente está fazendo? Dando uma mão de fundo, como se fosse um fundo, né? A gente está dando um fundo na tinta. Para quê? Para depois vir, estamos dando um fundo de tinta, para depois sim, aí sim a gente vem com a pintura, né? Com a pintura que a gente quer fazer, né? Porque assim fica mais fácil depois para pintar, né? Você fazendo primeiro o fundo, passando um fundo, depois você já consegue pintar melhor a máscara, né? Então aqui estamos dando um fundo aqui por dentro, né? Aí vocês estão vendo aqui, né? A máscara. E outra coisa também que eu tenho para falar para vocês, né? Naquele dia que a bexiga, a gente estourou a bexiga, a máscara caiu para dentro. Então a pessoa tem que vir colocando ela para fora, acertando, para poder às vezes até caber no rosto. Porque eu não quis caber no rosto porque estava encurvada para dentro, né? Se ela ficava encurvada para dentro, continuasse encurvada para dentro, não ia dar para caber no rosto, né? Então a gente foi abrindo as laterais. Então tem que tomar cuidado nisso daí, com a bexiga, sabe? Senão a bexiga depois ela entorta ela para dentro, aí não cabe no rosto. Aí você tem que dar uma forçadinha nas lateral, toda a lateral dela aqui, ó. Eu puxei para fora para poder para poder caber na cabeça, né? Senão não ia conseguir pôr na face. Então a gente foi e fez isso daí, nela toda. Vocês podem ver, olhando de frente assim, que vocês veem que tem até a diferença, né? Porque naquele dia que eu mostrei para vocês, a bexiga puxou para dentro. Então, a gente foi e puxou elas, as laterais, todas as laterais, em cima e embaixo, para dentro, tá? Para fora, quer dizer, ela não ficar pegando, tá? Então, essa é a dica que a gente dá para vocês também. Tá bom? Quando vocês forem fazer, façam isso. Se a máscara ficar curta, não querer entrar na cabeça, por causa que a bexiga ou a bexiga é pequena ou a bexiga estourou entrando para dentro. Então você vai lá, o que você faz? Você vai abrindo as laterais, tá? E abrindo as laterais você consegue fazer as coisas, tá? Agora a gente vai dando uma mão aqui, né? Estamos usando um papel aqui em cima para não sujar a mesa, né? Então tá aí agora. Agora a gente vai começar a pintar a parte de fora. Alertando, falando que isso é o que? Isso é uma mão que a gente está dando de tinta, como se fosse um fundo, para poder pintar ela depois com a tinta que a gente vai querer pintar, tá? Então aí vocês têm que, se você quiser dar uma mão de fundo, eu sempre dou uma mão de fundo, porque fica melhor depois para poder ver a tinta, né? E a tinta fica melhor. Assim a gente pensa. Eu geralmente uso cores fortes, né? Ou cores claras. O branco é uma das cores claras, né? E às vezes eu uso o preto, né? Preto ou o azul, que é fácil também de tampar as marcas, né? Mas só o branco aqui a gente já está vendo que está tampando. Aqueles risquinhos do papel, as coisas do papel, tá tudo sendo tampado, tá? Então a gente toma aqui, ó, acabando, fazendo, tá bom? E aí, rodando ela, pra gente poder dar continuidade. Pus um papel embaixo e aquela telinha que eu tenho de madeirinha fina, né? Então tá para proteger a toalha, né? O TNT, né? Assim o TNT não fica
manchado de tinta, né? A gente não mancha de tinta. A gente põe o TNT aqui já, quando vai fazer as coisas para isso. Para não manchar a mesa nem a parte de baixo. Porque senão a gente vai ter que deixar no vidro, né? E a gente não quer deixar muitas das vezes no vidro. Às vezes eu gravo com o vidro, só puro, né? Então aqui tá a máscara, tinta, a tinta que sai com água, a tinta que eu uso sai com água, então eu estou usando a tinta aqui que vai sair com água. Daqui a pouco, quando eu for lavando minha mão, aí eu tiro aí a tinta com água, tá? Aí a gente vê aqui como tá ficando o acabamento, ó, branco, mas a máscara não vai ser branca, tá? A máscara a gente vai fazer ela de outra cor. Isso daqui é apenas o fundo dela. É a parte do fundo que a gente fez, tá? Aí aqui a gente mostra, estamos mostrando aqui como ela tá ficando aí, ó. Como ela fica, trazendo mais para perto aí. Toda a máscara, já dado um fundo nela, né? Ó, aqui ficou um pouquinho coisado, vamos passar mais um pouco de tinta, ficou marcado. A gente passa mais um pouquinho de tinta e vai tirando, né? Que a gente vai olhando e vai vendo umas imperfeições, já vai aproveitando, já vai fazendo. Ó. Aqui também a gente está vendo, então já fica mais fácil pra gente, né? Isso daqui é o que? Isso daqui é um fundo. A gente está dando um fundo de tinta, tá bom? Para pintar depois. Isso daqui não é a cor da máscara, a máscara não vai ser branca. Ressaltando sempre isso, tá bom? Aí a gente toma aqui, ó. Vendo ela, né? Aí a máscara tá aí, ó. Dessa forma, que nem eu falei do vídeo, né? Que a gente não estamos fazendo ele em vários vídeos, porque senão ia demorar várias horas. Primeiro que demora vários dias, né? Aqui eu dei essa mão de tinta nela agora, eu vou ter que esperar até amanhã para poder pintar ela, né? Que ela só vai estar seca amanhã, né? Então ela não vai dar para mim pintar ela hoje ainda. Tenho que pintar ela só amanhã, tá? Aí aqui está a máscara quase pronta. O fundo dela já, dado o fundo, e ela já pintada, de forma agora que já tá dando uma outra aparência, né? A gente já estamos conseguindo ver a máscara já quase pronta, né? Porque aqui, na verdade, depois de dar esse fundo, a gente vamos agora o que? Fazer o que? Vir com a pintura, né? Aí olhamos assim de lado, a gente pega, olha de lado, vê se tem alguma imperfeição que, ou seja, que não cobriu aqui, ó. Que eu tô vendo, não cobriu. O que eu faço? Eu venho com o pincel e eu vou cobrindo, tá vendo? Aí a gente vê, dá sempre uma verificada aqui, ó. Mais um pedacinho que não cobriu. Então, para quando vir com outra tinta, né? Ela não fique marcada. Porque a intenção não é deixar marca. Esse fundo que a gente está dando de branco já é para isso. Para tirar toda a marca debaixo do papel, né? Do papel picado que a gente fez, né? Fizemos ela, que nós estamos dizendo, de papel picado. Isso foi feito de papel